oração é que neste momento o Senhor me use como um canal, como um instrumento para a glória do seu nome. Que não seja mais eu agora, mas que o teu Espírito Santo flua poderosamente sobre este lugar. E toda desatenção e toda barreira já foi destruída pelo teu nome. Em nome de Jesus nós diminuímos para que o Senhor cresça neste lugar. Toma conta de tudo, Pai. Nós queremos te ouvir. Nós temos sede e fome de ti. Obrigado, meu Pai. Fala conosco, Senhor, o que o Senhor quiser e como o Senhor quiser. Seja feita a tua vontade. Amém, Senhor. E amém, Jesus. Glória, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Fique à vontade na casa do Senhor. Se você quiser sentar, ficar em pé, à vontade. É importante que você sinta à vontade, amém? Essa é a casa do Pai. E nós vamos ouvir a mensagem, sim, mas nós temos total liberdade na casa do Pai, queridos. A reverência à palavra não está em estar em pé ou sentado, está em obedecer e viver ela. Amém, queridos? Então o que importa é ouvir e obedecer ao Senhor. E o tema da mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite é este: não basta ser salvo, tem que ser semelhante. Por que eu vou tratar disso? Eu fiz essa pergunta ao Senhor. Senhor, é uma festa de aniversário. E todas as vezes que nós completamos o nosso aniversário, mais um ano de vida, é um tempo em que nós refletimos, amém, irmãos? Sobre o que nós vivemos e sobre o que ainda pretendemos viver. Nós refletimos sobre o nosso passado, tudo que nós vivemos nos últimos anos, e nós planejamos algumas coisas para os próximos que virão. Então, conforme eu vou ministrando essa mensagem pela graça do Senhor, eu convido você, irmão, a refletir a respeito do propósito dessa igreja e a respeito dos propósitos seu com o Senhor. Porque eu vou tratar aqui nessa noite de propósito. Todos nós possuímos um propósito na presença do Pai, amém? Todos nós nascemos com algo definido já no coração do Pai, aonde nós devemos andar e caminhar nele. Então nós possamos refletir nessa noite como igreja e como pessoas, indivíduos, em como nós caminhamos até aqui e o que nós pretendemos aqui em diante. O que valeu aqui em especial, os 17 anos que essa igreja está aqui, como ela viveu e o que ela pretende daqui para frente. E você, irmão, como filho do Senhor, do nosso Pai, o que você viveu até hoje, como foi seu propósito e como será daqui para frente, amém? Aleluia! Você não precisa abrir ainda, mas eu quero compartilhar dois versículos com o Senhor, com os irmãos. Em Romanos capítulo 10, 9, aleluia, diz assim: se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Amém? Então, quando eu creio de coração e confesso com a minha boca que o Senhor é Senhor, que Jesus é o Senhor, então eu sou salvo. Quem é salvo em Cristo aqui? Glória a Deus! Amém! Esse é o primeiro passo que todos nós devemos dar na presença do Senhor. Mas ele é o princípio e não o fim. Não termina com a salvação, começa com a salvação, né, irmãos? E baseado nisso, ou melhor, baseado no que eu vou dizer isso? Em 1 João capítulo 2, e versículos 5 e 6, que diz assim: mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve o quê? Deve andar como ele andou. Então, se eu digo, como nós acabamos de dizer, eu sou salvo em Cristo, eu preciso dar o segundo passo, que é andar como ele andou. Se nós dizemos que estamos nele, nós precisamos obedecer a sua palavra. E a palavra do Senhor está dizendo que aquele que ama o Senhor deve andar como ele andou. E é aqui que eu estou baseando toda a nossa mensagem, tudo que nós vamos ouvir nessa noite, aquilo que o Pai deseja nos ensinar a respeito, irmãos, que ser salvo é apenas o princípio. A vontade do Pai é que sejamos e andemos como Cristo. Amém? Perfeito? Simples, né, irmãos? Então, ser salvo é o princípio, caminhar como Ele é o propósito.
Então, irmãos, a vida de Cristo, ela se resume em amar, obedecer e honrar o Pai. Tudo que Jesus fez na terra, como exemplo a nós, como modelo, se resume nessas três coisas. Ele amou o Pai, ele obedeceu o Pai e ele honrou o Pai. Automaticamente, tudo que eu, como filho do Senhor, como filho desse Pai maravilhoso, como irmão em Cristo e como aquele que obedece ao Senhor, eu devo fazer o mesmo que Ele fez. Então eu devo honrar, obedecer e amar o meu Pai. Amém? Jesus possuía um propósito a ser cumprido mesmo antes de nascer aqui na terra. Tal propósito não era fazer milagres, cura, libertação, ensinar para sempre. Não, irmãos. O propósito principal de Cristo Jesus era dar sua vida para que nós pudéssemos ser salvos. É o propósito principal de Cristo aqui na terra. Ele ensinou, ele curou, libertou, salvou, ou melhor, salvou só depois que ele morreu. Bem, irmãos? Porque nós somos salvos mediante o sacrifício de Cristo. Quem crê nisso? Então, enquanto ele não morreu, ele não tinha cumprido o seu propósito maior. Então o propósito de Cristo definido no coração do Pai era que Ele morresse para que houvesse salvação. Todos concordam com isso? Aleluia! Ao mesmo tempo, irmãos, todos nós possuímos um propósito definido pelo Pai antes mesmo de nós nascermos. Todos nós. Todos. E até o final da nossa vida, irmãos, nós devemos buscar encontrar esse propósito para que nós de fato venhamos honrar o que o Pai planejou para nós. E uma coisa é certa, irmãos, todos nós temos propósitos talvez diferentes, mas nos levarão ao mesmo lugar de Cristo. Todos os nossos propósitos em Deus, individuais para cada um, nos levarão ao mesmo lugar que Cristo chegou. E onde Cristo chegou? Na morte, na cruz. Então Deus estabeleceu, e nós lemos em sua palavra, antes mesmo de nascer, alguns para profetas, alguns para pastores, alguns para apóstolos, alguns para obreiros, líderes. Amém, irmãos? Deus foi distribuindo músicos, diversas funções, mas com o mesmo propósito final, irmãos: morrer para que alguém pudesse ser salvo. Em tudo que nós temos como serviço, como obra, como propósito em Deus, no final, você vai perceber que implica em morrer para que alguém seja salvo. A diferença é que a morte nossa não é física como a de Cristo, mas ela começa sendo uma morte espiritual, uma morte da carne, em vida. Amém? Então, quando entendemos que ser salvo é só o princípio, nós entramos em um novo ambiente, um novo nível de maturidade. Nós entendemos que nós precisamos agora, que eu sou salvo, andar como Ele andou. E agora eu convido você então a abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 10. E nós vamos aprender algumas coisas com esse texto. Mateus capítulo 10, versículo 37 em diante. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Que deixa claro o que eu estou dizendo, irmãos. Versículo 37 em diante de Mateus capítulo 10 diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Então o que eu aprendo, irmãos, é que é impossível andar como Ele sem levarmos a nossa cruz. Não tem como. Não tem como eu ser como Jesus, andar como Ele, sem entender que eu preciso carregar a minha cruz, e ela vai me levar a de alguma forma, não amar as minhas bênçãos aqui, até mesmo aquelas maiores, que é a nossa família, acima dele. Amém? Então é um propósito do Senhor para todos nós, que nós precisamos entender, é que após ser salvo, eu preciso andar como Ele, e para andar como Ele, eu tenho que carregar a minha cruz. Amém, irmãos? Todos nós temos uma para cada um, a nossa cruz. E são diferentes umas das outras.
Então nós podemos resumir, irmãos, o que nós vamos aprender nessa noite, a vida de Cristo e todos os seus ensinamentos fundamentais, aqueles que são principais para nós, nas últimas horas de Jesus. E é isso que nós vamos tratar nessa noite, das últimas horas de Cristo. Jesus teve um ministério de 3 anos, todos nós sabemos, ensinou, fez um monte de coisa, mas nas últimas horas de Jesus, Ele deixou para nós os ensinamentos mais fundamentais para a nossa vida, para a vida daquele que deseja andar como Ele. E é nesse caminho que nós vamos caminhar nessa noite. E então, eu quero abrir com você o texto de Marcos, capítulo 14. E nós vamos parar aqui um pouco. Aleluia. Marcos capítulo 14, versículo 32. Acompanhe comigo, por favor. Então nós vamos começar a aprender com Jesus a partir do momento em que ele se encontra no jardim. Amém? O que diz o versículo 32 em diante? Então foram para um lugar, após a ceia, né? Então foram para um lugar chamado Getsêmani. E Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse, olha o que Jesus disse, irmãos: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro: você está dormindo? Não pôde vigiar nem por 1 hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Amém? Até aqui por enquanto. Aleluia. Aqui a gente aprende que para começarmos o nosso propósito, irmãos, a gente aprende com Jesus que a gente vai chegar num lugar onde a gente vai ter que passar por uma angústia. Talvez a dúvida, o medo, a insegurança. Quando a gente começa a nossa caminhada com Deus, começa a entender o nosso propósito, muitas coisas vêm à nossa mente. Mas é fundamental que a gente aprenda com Jesus essa parte onde ele diz: todavia seja feita a tua vontade. Porque a primeira coisa, irmãos, que tenta nos impedir o nosso propósito é a nossa vontade. Nós lutamos mais contra nós mesmos do que contra o diabo. Porque o diabo atua na nossa carne conforme a gente permite. Então o problema maior, irmãos, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Então toda vida, irmãos, todas as vezes que você buscar entender o propósito de Deus para a sua vida, a primeira coisa que virá vai ser a primeira batalha que você vai enfrentar. Vai ser aquela que vai dizer para você: não faz isso. Isso é muito pesado para você, isso é muito puxado, isso, quem sabe, isso não é do Senhor. Você não é digno, você não merece, você não é capaz. Alguém aqui já ouviu isso alguma vez? Tenha certeza nessa hora que o Senhor vai dizer ao seu coração: você nasceu capaz para aquilo que eu te separei para fazer. Então você tem que dar uma resposta ao Senhor quando Ele diz isso e diz: Senhor, então tá, seja feita a tua vontade, não a minha. Aí nos outros versículos 40 em diante diz assim: quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados e eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Irmãos, eu confesso para vocês que sempre que eu li esse texto, eu ficava bravo com os discípulos. Eu olhava assim: poxa, Jesus está passando por um momento de maior dificuldade, adversidade, aflição e angústia da vida dele, e as pessoas mais importantes ali naquele momento, que eram aqueles que eram íntimos dele, estavam dormindo. E por muitos anos eu não entendia como podem dormir esses homens no momento de tamanha angústia que Jesus estava enfrentando. Até que o Espírito Santo me levou a ler esse texto, me chamou a atenção para quando Jesus disse: a minha alma está profundamente triste. A tristeza que Jesus estava enfrentando, note, irmãos, é Jesus. Jesus era ungido com o Espírito Santo, amém? E Jesus estava passando por tamanha dor e sofrimento. E então eu consigo olhar para eles e entender que eles não tinham a presença do Espírito Santo ainda, não tinha sido derramada sobre eles.
Então, se Jesus, irmãos, estava enfrentando tamanha tribulação, imagina que era isso para os discípulos. E aí eu consigo entender por que os olhos dele estavam pesados. Porque não era físico que eles estavam sentindo, mas espiritual. A opressão naquele momento era tão grande. Imagina o que o diabo estava fazendo para tentar impedir Jesus de seguir adiante. Então, imagina um ambiente de trevas naquele lugar que Jesus estava sentindo sobre os pobres ali dos discípulos. E então eu consigo entender por que eles não conseguiram vigiar e orar. Agora eu pergunto para vocês, irmãos, alguma vez você já passou por momentos assim? Que parece ser uma depressão, mas na verdade é uma opressão do diabo, irmãos, tentando nos fazer desistir dos planos e propósitos do Senhor, onde a gente começa a se entregar para aquilo. Eu não tenho mais vontade de orar, eu não tenho mais vontade de buscar a Deus, eu não tenho mais vontade nem de ir à casa do Senhor. Eu servir a Deus no meu propósito, servir a Deus como pastor, como líder, para que essa responsabilidade eu não consigo mais? Eu vou desistir. Aqueles discípulos estavam sofrendo o peso que nós mesmos sofremos muitas vezes. Eu acredito que você já deve identificar dias assim na sua vida, que você passou por momentos onde você deu, eu vou desistir e não dá mais. Mas aí então Jesus dá a receita: vigiem e orem. E você pode notar, irmãos, que toda vez que nós passamos por isso, em algum momento nós falhamos nessa parte. Em algum momento quando nós passamos por momentos assim, é hora de darmos uma resposta a isso e dizer: quer saber? Agora que eu vou orar. É agora que eu vou entender que eu preciso buscar mais o Senhor. Mas muitos de nós param no meio do caminho, e é por isso que nós vemos muitos irmãos desistindo da caminhada na fé, pastores esmorecendo no meio do caminho, desistindo dos seus ministérios, líderes que não entendem mais que Deus os chamou, porque estão cegos, estão vivendo um sono espiritual. Quando Jesus está dizendo: a maneira de vocês vencerem essa opressão tão tamanha que vem sobre todo cristão em algum dia, é vigiando e orando. Porque o Espírito está sempre pronto, mas o que Jesus disse, o que é fraco em nós, irmãos? É a carne. Então onde é que esse mal consegue atuar? É na carne. Então a carne tem que morrer em nós, para que o Espírito vivifique, e Ele então nos mantenha firmes e fortes, independente da tamanha angústia e tribulação que nós possamos sentir. Por isso eu estou clamando, irmãos, vamos refletir com a nossa vida até aqui, como foi o nosso trabalho, o nosso ministério até hoje. Quantas vezes nós passamos por momentos assim? Talvez hoje você esteja pensando: não dá mais, eu não consigo. Sim, você não consegue enquanto atuar na carne, mas o Senhor está dizendo: o Espírito está pronto, ou seja, seja cheio do Espírito Santo e você vai vencer qualquer coisa. Então, como Jesus, irmãos, para cumprir o nosso propósito, nós passaremos por dias terríveis, opressores, e Jesus nos ensina como vencê-los. Vigie e ore. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Todos que têm um propósito, e todos nós temos, vão passar por dias assim, irmãos. Amém? Mas como eu falei, vão passar. Amém? Não vão ficar no meio do caminho, não. Aí em Marcos ainda 14, no versículo 43 em diante, diz assim: enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no e levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. E o que eu aprendo aqui, irmãos? Que o maior sofrimento de Cristo não tinha começado ainda, mas o maior sofrimento de Cristo começou com um beijo de um traidor. E o que eu aprendo com isso? Que até mesmo as atitudes contrárias das pessoas, irmãos, podem servir para o cumprimento do seu propósito. Não se mova ou pare de se mover por causa das pessoas. O que eu aprendo com isso? Jesus tinha que morrer, sim ou não, irmãos? E para morrer ele precisava ser entregue? E para ser entregue ele precisava de um traidor?
E alguém precisava trair, o Judas fez isso. Então aquele beijo estava iniciando o cumprimento do propósito de Jesus. E por isso eu posso dizer para vocês, irmãos, duas coisas. Que até aquilo que parece ser bom na sua vida, pode não ser tão bom assim. Quando você confia em pessoas e essas pessoas traem você, ao invés de você se indignar, ao invés de você, como uma natureza normal nossa, acabar se entristecendo, se ferindo com a pessoa, eu falo, eu clamo para que você, ao invés de tomar uma atitude, Senhor, glória a Deus, ela está me forjando o meu caráter, essa pessoa está me ajudando a cumprir o meu propósito, porque Jesus, quando recebeu o beijo, o que ele diz? Você me entrega com um beijo, amém? Tudo bem, mas antes de Jesus disse, meu amigo, meu amigo. Alguém aqui acredita que Jesus estava sendo cínico? É óbvio que não. Amém? Porque Jesus entendia que Judas estava ajudando Jesus a cumprir o seu propósito. Então até aquelas pessoas que traem você, que inventam calúnias sobre a sua vida, que se afastam de você, que deixam você no meio do caminho, que se afastam quando você mais precisa, são essas pessoas que estão sendo usadas por Deus para formar um caráter aprovado no Senhor e tornar você capaz de cumprir o seu propósito. Então ame essas pessoas, louve o Senhor pela vida dessas pessoas. Nós precisamos delas, irmãos. Precisamos delas. Agora, se você se move ou para de se mover por causa de pessoas, toda vez que você se entristecer com alguém, você pode parar o seu propósito. Como assim, irmão? Se você é músico, por exemplo, você canta e você precisa do elogio das pessoas para continuar se movendo. Quando elas pararem de elogiar, você vai parar. Amém? Se você é pregador e você pega a palavra e você precisa que as pessoas digam para você, poxa, que palavra legal. E quando elas não dizem, então, poxa, Deus não me usou, não está me usando mais, eu vou parar. O Senhor está nos ensinando, não pare e não se mova nas pessoas. Mova pelo propósito que você tem em mim. Se o Pai te chamou para pregar, pregue gostando, as pessoas não gostando. Se o Pai te chamou para cantar, cante, até mesmo onde você acha que as pessoas não vão gostar que você cante, porque o chamado, o propósito que o Senhor tem para você vale muito mais do que palavras de homens e mulheres. Amém, queridos? Aleluia! Então Jesus não parou ali. Ele precisava que aquilo acontecesse para que ele seguisse adiante. Aleluia! Outra coisa que me chamou a atenção, naquele momento então que Jesus foi entregue, nós vemos aqui, um daqueles que ali estavam pegou uma espada, amém? E cortou, decepou a orelha de um dos soldados. Quem era aquele? Nós vemos em outro evangelho, irmãos, que este era Simão Pedro. É óbvio, né? Só podia ser Simão Pedro. Aquele que age no impulso, aquele que tem um caráter, né? O negócio é, vamos lá, é sangue nos olhos. Ele puxou e cortou a orelha daquele servo. Mas nós lemos em textos anteriores, irmãos, que havia duas espadas ali. Isso me chamou a atenção também. Que Jesus pergunta se havia espadas. E então eles dizem, aqui tem duas. Então tá bom para mim, pode levar duas espadas. O que a gente aprende com isso, irmãos? Antes de eu entrar nesse assunto, é importante saber que Pedro tinha uma, amém? Ele cortou a espada, cortou a orelha do soldado. E onde é que estava a outra? Possivelmente, irmãos, a outra espada, isso não está na Bíblia e eu não estou fazendo nenhuma heresia. Mas eu acredito aqui dentro que possivelmente, essa outra espada estava com o outro Simão, porque o outro Simão era zelote. E nós sabemos que os zelotes eram aqueles que acreditavam, assim como os Judas, que eram zelotes, eles acreditavam que Jesus iria ser um rei, que iria na parte da força, na batalha, na espada, conquistar o seu reino aqui na terra. Os zelotes acreditavam nisso. Eles eram ali, acreditavam, se você ler a história de Macabeus, aqueles homens que vieram antes, que conquistaram as coisas na força, eles acreditavam que Jesus ia ser a mesma coisa. Então existiam homens assim junto com Jesus. Mas em Mateus 26:52, nós vemos que Jesus diz, né? Guarde a espada. Foi isso que ele falou para Pedro, guarde a espada, pois todos os que empunham a espada pela espada morrerão. Então se Jesus disse isso, por que Jesus pediu para levar a espada? E eu fiz essa pergunta para o Senhor. Por que o Senhor fez tanta questão, irmãos? Porque ele precisava dar um ensino para nós aqui. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, não é por força, nem por imposição que você cumprirá o seu propósito.
Não é por força nem por exposição, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então por isso precisava ter aquelas espadas, para que esses homens que acreditavam, que tinham um caráter forte, impulsionado por isso, deviam aprender que não é assim não, Pedro, não é assim, Simão, não é pela força, mas é pelo amor e é pelo propósito que o Senhor lhe deu, lhe concedeu. Então líderes, pastores, homens e mulheres de Deus estão aqui, seu propósito não é por força não, você não precisa impor a sua liderança sobre as pessoas. Membros que estão aqui, que estão me ouvindo, você não precisa impor para o seu pastor, eu quero trabalhar, pastor, eu estou aqui, está vendo, pastor, eu sou obreiro, pastor, me levanto como obreiro, em último momento. Não, não é assim, irmãos. Confie no Senhor, porque se liberou uma palavra para você, você vai cumprir o propósito. Porque o propósito acontece sempre no tempo e no modo do Senhor. Quantas vezes os homens tentaram prender Jesus e o que ele dizia? Ainda não é chegada a hora, porque a hora, quem sabe, é o Pai que determina o tempo e o modo que ele vai fazer. Amém, queridos? Então o seu propósito vai acontecer, mas não é por imposição nem por força. Aleluia! Glória a Deus! Jesus, então, nos começa a caminhar para completar o seu propósito. E qual era o propósito de Jesus? Nós ouvimos antes? Sua morte, amém? Marcos capítulo 15, só virar a página aí na maioria das Bíblias. Marcos 15, versículo 16, diz assim: Jesus então foi preso, levantaram as calúnias sobre ele e tudo mais, ficou preso ali um pouquinho com os homens da religião daquele momento, né, os sacerdotes. Depois ele foi levado a Pilatos. Pilatos mandou que ele viesse a ser, que Jesus fosse ali ser um pouco, esqueci a palavra agora, mas que ele fosse açoitado antes de ser levado à cruz. Então aqui nós vamos para esse momento, onde Jesus já foi açoitado, e então os soldados levam ele a um lugar para humilhá-lo. E olha só o que diz o versículo 16 em diante: soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele, e começaram a saudá-lo: salve, rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele, ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. O que eu aprendo com isso, meus irmãos, que quem quer seguir a Cristo e cumprir o seu propósito, terá que passar pelo vale da humilhação. Aqui Jesus mostra o que ele ensina aqui, irmãos, para nós. Ele nos mostra o que é oferecer a outra face. Porque em nenhum momento Jesus reagiu à humilhação que ele estava passando. Agora eu pergunto a vocês, irmãos, se você já foi humilhado alguma vez na sua vida, qual foi a sua atitude em relação a isso? Nunca mais falo com essa pessoa. Nunca mais vou naquela casa. Nunca mais põe os pés naquela igreja. Quando a gente não toma atitudes mais piores ainda, né? Quando Jesus está dizendo, ofereça a outra face. Todo aquele que quer cumprir o propósito em Deus e vai cumprir, vai passar pelo vale da humilhação. Quando as pessoas vão dizer: esse aí não vale nada, esse aí não presta, esse aí não vai a lugar nenhum, esse aí não pode fazer nada. É nesse momento que você está passando o vale da humilhação. Quando as pessoas vão rejeitar você e virar as costas para você, Deus está fazendo você passar por um vale, onde quando você sair dele, você vai entender que não é você quem faz. Amém, irmãos? Mas é o Senhor, é Deus, é o Pai que atua através da sua vida. Quem não passa pelo vale da humilhação vai chegar no seu propósito orgulhoso, e seu propósito não vai durar nem 2 dias. Aleluia. Aleluia. Então Jesus começa o caminho da cruz. E aí entra um personagem aqui, irmãos, que o Senhor me chamou a atenção para aprender um pouco com ele. Entra o tal de Simão Cireneu. Marcos 21. Nós vamos aprender sobre ele. Marcos 21, versículo 21 diz assim: aleluia. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali chegando do campo. E o que eles fizeram, irmãos? Eles o forçaram a carregar a cruz. Aqui diz a carregar a cruz, mas nós lemos lá em João que Jesus levou um bom tempo, uma boa parte, levou a cruz e ele ajudou Jesus a carregar a cruz, amém? E o que eu aprendo com isso?
que Simão, irmãos, foi encarregado de ajudar Jesus a carregar. Amém? Todos nós vimos. Mas por quê? Qual o propósito disso? O que Jesus quer nos ensinar aqui? Porque eu pensei comigo, irmãos, poxa, é Jesus. E o propósito de morrer na cruz era dele. E, poxa, Jesus, não tinha que carregar só o Senhor essa cruz? Como é que vai entrar um homem ali no meio? Aí o Senhor falou comigo, a resposta está no significado do nome dele. Aí eu fui estudar. E Simão, olha isso, irmãos. Simão significa ele ouviu, ou aquele que ouve. E Sirineu significa que ou o que ajuda ou colabora, especialmente em trabalho difícil. Então o que a gente pode aprender com isso? Jesus está dando um princípio para nós aqui. Ele está ensinando que para cumprir o nosso propósito é necessário levar as cargas uns dos outros. Simão estava ali, irmãos, com esse propósito. Jesus está dizendo, ninguém, nem mesmo eu, ninguém cumpre o seu propósito sozinho. Você precisa de alguém. Amém, queridos? Você precisa de alguém caminhando com você, ajudando você nos momentos mais difíceis, alguém que vai te levantar, que vai te motivar, alguém que vai ajudar você a carregar a sua cruz. Você vai precisar de alguém para crucificar você. Ou Jesus por acaso subiu na cruz e se pregou sozinho? Alguém pregou ele, amém, queridos? Então nós precisamos de alguém nos pregando na cruz. Jesus está ensinando isso. Esse homem, tirado do campo, ele estava trabalhando. Não era qualquer um, inútil, que não estava fazendo nada, não. Ele era um homem trabalhador. Então o Senhor está dizendo, aqueles que ouvem, devem ajudar aquele que está ao seu lado. É isso que o Senhor está dizendo. Então por isso Jesus permitiu que um homem viesse ajudá-lo. Claro que o peso dos açoites já estava sobre Jesus, o sofrimento, a dor. Mas ainda assim, ele precisava nos ensinar. Você precisa de alguém do seu lado. Você precisa de alguém caminhando com você. Sabe aqueles pastores que acham que pode fazer tudo sozinho? Aqueles líderes de ministério, eu não preciso de pastor. Que pastor para quê? Eu tenho minhas ideias, eu tenho o meu estado. Aquele irmãozinho que está surrando, sofrendo. Mas não vou contar nada para ninguém, não posso confiar em ninguém. Irmão, você pode confiar em alguém tomado e cheio do Espírito Santo. E nós ainda vivemos dias que possuem, que existem pessoas assim. Mas como é que eu identifico isso? Se o Espírito Santo está em você, ele vai testificar em você quando você vai estar perto de uma pessoa de Deus. Mas não tente lutar sozinho, irmãos. Ninguém consegue ficar em pé sozinho por muito tempo. Nós precisamos uns dos outros. Por isso Jesus não chamou um homem, Jesus chamou um corpo. Aleluia. Deus vai vir buscar o corpo. Aleluia. Não é um só não é uma igreja só não. Eu louvo a Deus em momentos como esse, onde tem várias igrejas reunidas. Um ministério onde tem várias igrejas reunidas. Isso é corpo, meu Deus do céu. E esse é o tempo de nos unirmos como um corpo. Aleluia. Então nós aprendemos isso. Aí então entra Marcos capítulo 15, versículo 83 e 34, que diz assim, aleluia, algo muito especial que nós precisamos ter atenção. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde, ou seja, 3 horas de treva, né? Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Aleluia. Existem homens, líderes que ensinam, pregadores que ensinam, que na verdade o texto não queria dizer isso. Mas eu não consigo acreditar nisso. Por quê? Irmão, Jesus passou por tudo em sua vida aqui, você concorda comigo? Ele passou por todo tipo de sofrimento em seus 3 anos de ministério, mas uma coisa Jesus não tinha passado. Em nenhum momento Jesus esteve longe do Pai, em toda a sua vida. Aí eu paro e penso, como hoje alguém que se sente abandonado pode chegar diante de Deus, poderia chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu estou me sentindo sozinho. Como Jesus poderia dizer, eu te entendo, se ele não tivesse sido abandonado em algum momento? Então eu entendo sim, irmãos, que em algum momento, queridos, pode parecer que você está só, e eu acredito que alguém já passou por isso, e até antes de desistir, você poderá dizer, Jesus, antes de desistir, você vai poder olhar e dizer, não, Jesus me entende,
porque Ele já passou por isso. Naquele momento de maior aflição, Jesus quase morrendo: Senhor, cadê você, Senhor? Cadê você, meu Pai? E eu consigo ouvir no meu espírito o Senhor dizendo: filho, aguenta um pouquinho, eu estou aqui. Só aguenta um pouquinho, porque você precisa passar por isso, porque meus filhos vão precisar de você. Meus filhos vão se sentir só. Meus filhos vão passar por solidão. Sabe o que causa mais morte hoje em dia, irmãos? É a depressão. E um dos fatores da depressão é se sentir só. Então milhares de almas hoje precisam entender que existe um Deus que todo o tempo está com elas. Aleluia! Aleluia! E esse não é só um Deus, é um Pai. Então Jesus sim se sentiu abandonado, para que hoje pudesse entender a sua dor e pudesse dizer para você: eu fui, mas você não é. Você não está só. Eu estou com você até o fim da sua vida. Aleluia. Então o que mais eu aprendo? Não há como cumprir o propósito sem passar por uma coisa, irmãos: o perdão. Aleluia. Esse eu vou ler, você não precisa abrir para ir mais rápido. Lucas, capítulo 23, diz assim. Aleluia. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Louvado seja o Senhor. Jesus disse, em meio a tudo que ele estava passando, um pouquinho depois de ele ser pregado na cruz, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Oh meu Deus, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. O que eu aprendo com isso? Quem quer cumprir o seu propósito aqui nessa terra vai ter que passar pelo perdão. Não há como cumprir nossos propósitos se não perdoarmos a quem nos tem ofendido, se não perdoarmos as pessoas que falharam conosco, se não liberarmos o perdão para aqueles que nos maltrataram, humilharam e nos entristeceram no meio do caminho. Se nós não liberarmos perdão para essas pessoas, nós não vamos nunca cumprir o nosso propósito plenamente aqui nessa terra. Então, queridos, talvez você tenha passado muito por isso, mas eu digo para você, querido, perdoa. Perdoa. Porque todos nós somos governados ou pelo Espírito Santo ou pela nossa carne. E quando somos governados pela nossa carne, não é mais nós que estamos sendo governados, mas não é mais nós que estamos agindo, mas é o inimigo que está em nós. Então nossa luta não é contra a carne, mas é contra o que leva as pessoas a fazer. Então perdoa, queridos. Assim como essas pessoas falharam com você, você já falhou com muita gente também. Amém, queridos? Para chegar no fim do meu propósito, eu preciso passar pelo perdão. Libera perdão, queridos. Perdoa. Ame, em nome de Jesus. Então, já caminhando para o fim, irmãos, eu perguntei para o Senhor, por que a cruz? Existia tantas formas de morrer, mas por que a cruz? Então a resposta veio: porque ela une o vertical e o horizontal, tornando ambos um só. E nós podemos aprender que a cruz representa algo muito especial. A parte horizontal representa a nossa vida ligada aos nossos irmãos. E a parte vertical representa a nossa vida ligada ao Senhor. Então quando a gente morre na cruz, a gente conecta os dois. Quando a gente morre para a nossa carne, a gente está morrendo para os nossos irmãos, aqueles que estão ao nosso redor, e para o Senhor. Então Jesus precisava morrer numa cruz para ensinar que você, querido, e eu precisamos morrer para a nossa vida, para que assim nós possamos ser ligados de verdade para os nossos irmãos e para com o Senhor. Então, como deve ser a nossa morte? Aqui existe algo muito especial na cruz. O que foi? Qual parte do corpo de Cristo foi pregado na cruz, irmãos? Primeiramente, as mãos. O que os cravos nas mãos representam para nós hoje? Representa, irmãos, que para que eu morra, ou melhor, eu morro quando eu consigo entender que eu preciso servir os meus irmãos. Eu morro para mim mesmo quando eu entendo que a minha vida é servir o meu próximo. Quando eu entendo que a minha vida não é para mim mesmo, meus sonhos, meus desejos, meus projetos. Quando eu entendo que como líder, pastor, irmão, membro, qualquer coisa da minha vida é servir alguém. Então por isso eu sou crucificado nas minhas mãos, eu sou pregado nas minhas mãos, para entender que as minhas mãos servem para trabalhar em favor de alguém. Da minha família, da minha casa, da minha igreja, dos meus irmãos, da minha nação, do meu Pai, do meu Senhor. Então, se você vive uma vida onde tudo que você projeta só fala em você, você não está sendo crucificado na cruz.
Se o seu ministério só é voltado ao entorno de você mesmo, algo está errado. Se você está estudando em uma faculdade, estudando em um ministério, fazendo alguma coisa para a sua vida que só envolve você, é o meu sonho, é o meu projeto, e não envolve alguém que está ao seu redor, nós precisamos morrer. Amém? Aí entra os pregos nos pés. E o que eu aprendo com isso? Que eu morro quando eu entendo que os meus caminhos precisam ser dirigidos pela vontade do Pai. Eu morro quando eu entendo que cada passo que eu der tem que ser seguindo a vontade do Pai. Que eu não devo ter mais vontade. Amém, irmãos? Toda vez que você consegue chegar, e note, os pés nos liga ao Senhor. Então nós temos que voltar para Deus e dizer: Senhor, a partir de hoje eu não tenho mais sonhos, eu não tenho mais vontade. A minha vontade é cumprir a vontade do meu Pai. A minha vontade é fazer com que o Senhor seja exaltado na minha vida. A minha vontade é estar no ministério que o Senhor quer que eu esteja, no lugar que o Senhor quer que eu esteja, e fazer o que o Senhor quer que eu faça. Então eu morro quando eu gosto tanto de cantar, mas eu entrego isso para pregar porque o Senhor está me chamando a pregar. Amém, irmãos? Porque é a vontade do Pai. Eu morro quando eu amo pregar a palavra, mas o Senhor me chamou para ser um missionário, um evangelista e pregar nas ruas, falar do amor do Senhor nas ruas. Então eu deixo aquilo que eu gosto de fazer por amor à vontade do Pai. Então nesse instante eu estou morrendo. Aleluia! E é isso que o Senhor está nos chamando essa noite. E fazendo nos refletir o que aconteceu até hoje na nossa vida. Você está realmente caminhando no propósito de Deus para a sua vida, irmãos? Você está sendo crucificado na cruz? Você está sendo pregado? Você está sendo liberto? Você está vivendo por amor a Ele? Aí vem a coroa de espinhos. Aleluia! Por que a coroa de espinhos? Eu morro quando eu entendo que a autoridade que eu tenho aqui, gerada em meio a tanta dor e sofrimento, ela vai produzir uma coroa de glória na eternidade. Aleluia! Aleluia! Os espinhos, irmãos, nos lembram, preste atenção nisso, que a autoridade que recebemos na terra, ela passa pela dor e a morte em favor das pessoas. Então em cada caminho que eu dou, cada mexida que eu mexo com a minha cabeça, eu sinto um espinho ficando, para me lembrar que a autoridade que eu exerço nesta terra é em favor das pessoas. Porque quando aqueles espinhos fincavam em Jesus, eles com certeza lembravam: eu estou morrendo por amor àqueles que estão por vir, eu estou morrendo para que haja salvação. Amém, queridos? E esse é o propósito da sua vida principal: morrer para que vidas sejam salvas. Aleluia! Então você vai ter autoridade nessa terra? Amém! Mas se a tua autoridade não te gera dor e sofrimento, mas somente glória, aleluia, e alegria, significa que você não está exercendo uma autoridade de Deus nessa terra, mas você está exercendo um império. Porque no império todo mundo serve ao rei, mas a autoridade vinda do céu, você serve aqueles que são seus servos. Porque Jesus era o rei e morreu por nós. Estão entendendo, irmãos? Por isso a coroa de espinhos, para que toda autoridade que Deus lhe der nessa terra, lembre você que você só exerce ela, só possui ela, para servir as pessoas, não para se servir das pessoas. Aleluia! E já terminando, o que acontece depois? Jesus entrega o seu Espírito. Amém? Mas antes eu preciso lembrar de uma coisa. Quando Jesus se sentiu abandonado, foi minutos antes dele entregar o seu Espírito. Quando você se sente só, essa é a atitude final do seu inimigo para lhe fazer desistir. É a última artimanha dele para fazer você desistir, porque ele faz no último instante, a última atitude dele é fazer você achar que Deus não está com você. Mas ainda assim, lembre-se, o Senhor está com você. E nesse momento você deve sentir: agora é que eu vou seguir em frente, porque agora eu sei que eu estou chegando no fim. Agora eu estou chegando no meu propósito. E então Jesus chega no seu propósito em Marcos capítulo 14. Quem ficou aí? Show de bola. Marcos capítulo 14, versículo 43. Olha só que interessante. Jesus, o que diz o texto? Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava a multidão armada de espadas e varas.
Peraí, deixa eu me achar aqui que eu acho que não foi. 53. Boa. 53. 10 versículos adiante. Marcos 14, 53. Perdoe-me. Diz assim: levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Aí no versículo mais adiante, deixa eu achar aqui. Aleluia. É aqui. No capítulo 15, versículo 1, olha só o que diz: de manhã bem cedo, os chefes sacerdotes, como os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Eu faço uma pergunta para vocês, irmãos: Jesus entregou o seu espírito diante dos líderes religiosos, sim ou não? Não. Jesus entregou o seu espírito quando estava diante de Pilatos, sim ou não? Não, Jesus entregou o seu Espírito quando estava diante do Pai, cumprindo o seu propósito. O que eu aprendo com isso, irmãos? Que nós morremos quando a nossa vida é entregue, não é entregue para a religião, quando a nossa vida não é entregue para o governo deste mundo, mas somente para o Pai. Eu morro para mim mesmo, para o meu propósito, quando eu entendo que a minha vida, eu estou entregando ela, não para uma religião, para um legalismo. Eu não estou entregando a minha vida para o governo deste mundo, do sistema que esse mundo está levantando, mas eu morro aqui por amor ao Pai. Amém? A minha vida é entregue somente a Ele, para que somente Ele seja exaltado. Glória a Deus, queridos. É só Ele é digno da minha vida. Por que, irmãos? Porque se eu entrego a minha vida para a religião, irmãos, se nós nos movêssemos sobre a religião, quantas igrejas deixam de ser edificadas? Porque, por exemplo, impedem de louvores como os que nós ouvimos hoje sejam ministrados. Porque isso é do mundo? Porque isso não é de Deus? Isso é religião. Amém? Porque onde está o Espírito Santo de Deus, ali há liberdade. Então, onde o Espírito está, a presença do Senhor vem. E é a presença do Senhor que testifica se o que está sendo ministrado é do mundo, ou não pertence ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Então não entregue a sua vida à religião, irmãos, porque ela vai parar você. Ela vai limitar você de ter momentos maravilhosos com o Senhor. E não entregue sua vida ao governo deste mundo. Quem governa o mundo? Eu não estou dizendo o mundo pessoas, estou governando o mundo, o sistema. Eu estou falando do mundo, o sistema. Quem governa é Satanás, o mundo jaz no maligno. Amém? Não é a terra, é o mundo. Quem governa Satanás, sua vida não deve ser entregue para ele. Não dá esse gostinho para ele, irmãos. Porque o único prazer de Satanás é quando vê um filho do Pai se afastando dele. Amém? Então entregue a sua vida somente ao Senhor. Quem dá o propósito, o destino de nossas vidas, irmãos, é o Pai. Ou seja, Jesus decidiu dar a sua vida. Amém? Ninguém tira a minha vida, eu a dou. Porém, quem deu Ele ao mundo foi o Pai. Porque Deus tanto amou o mundo, amém? Que deu o seu Filho unigênito. Então começa no Senhor. O que eu aprendo com isso, irmãos? Muitas vezes a gente espera que o pastor determine alguma coisa na minha vida, meu líder diz alguma coisa para a minha vida, mas, irmãos, quem determina o propósito para você é o Pai. Ou seja, irmãos, não morra por um propósito que não foi o Pai quem te deu. Amém? Não perca anos da sua vida fazendo algo que não foi Deus que mandou você fazer. Não faça o que você gosta, o que você tem prazer. Faça o que Deus mandou você fazer. Amém? Eu queria tanto ser um pastor, mas Deus te chamou para ser obreiro até o fim da sua vida. Honre o que Deus te mandou fazer. Eu gosto tanto de ministrar louvor, mas Deus está te enchendo de palavra para você botar para fora. Então larga a mão disso. Honre, entregue sua vida, seu tempo para o que Deus mandou você fazer. Amém, queridos? E agora, assim, finalizando. Aleluia. Sem amor é impossível cumprir o propósito. Amém, queridos? E baseado no que eu falo isso, em 1 João capítulo 4, versículo 8, é o último texto que nós vamos ler ou ouvir, que diz assim. Aleluia. 1 João capítulo 4 e versículo 8. Deixa eu achar aqui. Aqui. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Irmãos, a qualidade de Deus mais difícil que nós temos que exercer para ser igual a Ele é
o amor. Por quê? Porque nós podemos ter amor, exercer amor, mas Deus é amor. E Ele quer que eu e você sejamos igual a Ele. Então eu e você precisamos chegar a um nível, a um ponto de maturidade onde nós somos, ou nós seremos amor. E a cruz, irmãos, nos revela que para cumprir nosso propósito como filhos de Deus, nós temos que ser amor para os nossos irmãos e ser amor para com o nosso Pai. Amém, queridos? Amém. Isso é a motivação, é o combustível da sua jornada aqui nessa terra. É o que vai fazer você cumprir o seu propósito. Porque, irmãos, nesses dias que nós estamos vivendo hoje, não basta apenas ser salvos, mas nós precisamos ser semelhantes a Ele. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nos últimos dias, o amor de muitos se esfriará. Então, quem fará a diferença no fim dos tempos? Aqueles que não têm, que não exercem, mas que serão amor. E qual é a diferença disso? Quem tem e quem exerce em algum momento pode não ter ou não exercer. Mas quem é amor, pode passar todas as coisas, mas o amor permanece. Eu posso sofrer o que for, o amor permanece. Eu posso ouvir qualquer coisa que eu veja, até o que me entristece, mas o amor permanece. Eu posso ver meus irmãos fazendo coisas contra mim, mas o amor permanece. Eu posso ver irmãos indo embora por aquela porta, mas o amor à igreja permanece. Eu posso ver meu pastor falando coisas que desagradam o meu coração, mas o meu amor permanece. Eu posso ver esse mundo caminhando a coisas horríveis, mas o meu amor permanece. A igreja do Senhor, o amor permanece. Aqueles que estão padecendo necessidades, que estão sofrendo, sabe, queridos, a responsabilidade de cuidar do órfão, da viúva e do necessitado é da igreja, não é do governo. Por quê? Porque a igreja tem que exercer amor. O governo faz por interesse de votos, a gente faz por amor. Aleluia! Então assim deve ser a nossa vida, irmãos, fundamentada em amor. E esse é o caminho que nós devemos traçar no nosso ministério, no nosso propósito. Quando eu falei de propósito nessa noite, eu estava falando de ministério. Qual é o seu? Identificou? Deus falou com você? Morra por ele. Morra por ele. Ah, mas eu tenho que doar meu tempo, eu tenho que doar meu dinheiro? Sim. Eu tenho que fazer isso, aquilo? Sim. Irmãos, que você possa ser abençoado por essa palavra em nome de Jesus, amém? Amém. Que eu possa ter sido útil na sua vida para revelar aquilo que o Pai tem cobrado de nós esses dias. Amém. Obrigado pela sua paciência e atenção. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.